Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, que bom ter você mais uma vez por aqui como audiência das nossas transmissões. Vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre a questão de relacionamento e exclusivamente o relacionamento do homem para com o Senhor. Por vezes, somos exortados pela palavra de Deus a manter uma vida que agrade a Deus em todas as coisas. E agradar a Deus é, sem dúvida nenhuma, fazer a sua vontade. Obviamente, muitos cristãos têm dificuldade em entender o que é a vontade de Deus, mas a própria Bíblia Sagrada nos explica qual é a vontade de Deus. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, está escrito: que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Obviamente que para um Deus santo, como é este nosso, exige-se dos que se aproximam dele, dos que querem ter relacionamento com ele, esta santidade. E esta santidade é um caminho progressivo, onde a gente vai construindo este relacionamento com Deus dia após dia. Isso não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, em hipótese nenhuma. Você tem que estar consciente disso, porque muitas pessoas que começam o processo da santificação e a busca pela santidade acabam ficando frustradas porque se decepcionam nessa busca de se aproximar mais de Deus quando cometem pecados por pensamentos, palavras, atos e até mesmo obras. A construção deste relacionamento deve acontecer de forma paulatina, ao longo da sua vida, ao longo da sua existência. Relacionamento significa ligação afetiva, que pode acontecer dentro do âmbito profissional ou mesmo pelo âmbito da amizade. E é justamente isso que nós buscamos em Deus, um relacionamento amigável, né? Jesus Cristo disse: já não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. Bom relacionamento envolve pelo menos 3 passos fundamentais: a convivência, a comunicação e as atitudes. Moisés é, sem dúvida nenhuma, um personagem maravilhoso da qual a gente pode extrair verdades extraordinárias sobre o relacionamento com Deus. Todo relacionamento com Deus, ele tem início com Deus colocando limites. Quando nós olhamos lá no Êxodo capítulo 3, Moisés subindo uma montanha e ele percebe que tem uma chama ardendo numa sarça, ele diz no seu coração: vou me aproximar de lá para ver o que está acontecendo. Primeira coisa que ele ouve de Deus é exatamente isso: não te chegues para cá. Então, o relacionamento com Deus, ele já começa colocando limites. E nós precisamos entender isso. Não é um relacionamento onde você faz o que quer. O relacionamento com Deus, além de exigir padrões de santidade, também precisa cada cristão entender sobre estes limites estabelecidos pelo próprio Senhor. E a pergunta que fica é: por que Deus impõe esses limites? Porque todo relacionamento para, por exemplo, os judeus, em João 13, versículo 23, a Bíblia diz: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Este colocar a cabeça no peito indica relacionamento. O limite estabelecido para Pedro, Tiago e João era muito diferente daquele estabelecido, por exemplo, aos demais apóstolos. Em Lucas 9, versículo 28, nós lemos: aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Nenhum discípulo tinha acesso ao peito de Jesus, a colocar a cabeça no seio de Jesus. E nós aprendemos que todo judeu demonstra amor dando acesso, mas este acesso é de forma limitada. Ninguém chega na casa de ninguém, sai entrando pelas portas, invadindo um quarto, cozinha, abrindo armários. Não. Um relacionamento de amizade, por exemplo, começa com limite. Você chega na casa de alguém
entra na sala e ali permanece. Se você for convidado a entrar em algum outro cômodo da casa, isso vai acontecer, mas no começo de um bom relacionamento amigável, não é dessa maneira. Existem limites. Por isso Deus também coloca limites, pois o amor é algo que constrói, é um processo de relacionamento dia após dia. O amor é muito diferente, por exemplo, da paixão, né, que está envolvida com emoção. O amor está envolvido com construção. E vocês sabem perfeitamente que toda construção ela demanda muito sacrifício e temos que abrir mão de muitas coisas para construir algo. Assim também é o relacionamento do homem para com Deus. Quando o Senhor diz não te chegues para cá, é porque o processo da construção ainda não estava completo. Moisés precisava construir todo este relacionamento com Deus, assim como você e eu também estamos construindo este bom relacionamento com o Senhor. E à medida que a gente vai se relacionando com Deus, também da mesma forma nós vemos esses limites sendo abertos, eles vão sendo revelados e a gente vai tendo acesso até a presença de Deus cada vez mais. Todo relacionamento com Deus é progressivo. Repare que Deus encontrou Moisés no pé do monte, muito diferente do que alguns pensam, que foi lá no topo da montanha. Não, Deus encontrou Moisés no pé do monte e ao longo da sua caminhada Moisés chegou até a metade do monte e depois finalmente lá em cima no monte. Quando ele chega lá em cima no monte, é justamente o lugar onde Deus o toma para si e nunca mais ninguém o vê. Quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, nós vemos um véu que foi rasgado de cima para baixo com a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O brado que dizia está consumado trouxe alguns fenômenos na terra, inclusive aquele véu sendo rasgado de cima para baixo. A figura deste véu sendo rasgado de cima para baixo por causa da morte de Jesus Cristo era Deus falando para a humanidade: eu devolvo o acesso a vocês. Em Hebreus 10, o versículo 20, a Escritura diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Deus nos concede amor, Deus nos concede acesso. Será que você está preparado para ter acesso realmente a Deus, abrindo mão de muitas coisas na sua vida? Será que realmente você quer ter um relacionamento mais profundo? Ou você prefere ficar como cristãos superficiais, apenas vivendo as fagulhas, centelhas e as gotas? É claro que Deus está nos convidando para algo muito maior. E este convite é estendido também para você e toda a sua família. Aproveita que você nos acompanhou até o presente momento. Não esquece de deixar aí o seu curtir, o gostei nesse botão maravilhoso que está aí, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos segue, se inscreve aqui no nosso canal para que a gente possa alcançar cada vez mais outros patamares. Nós estamos construindo uma audiência e isso depende de você, tá certo? Deus abençoe você. Eu volto no próximo vídeo, se assim o Eterno permitir.